E quem fala com a gente sobre isso, por telefone, é o ex-jogador de futsal Falcão. Muito obrigado, Falcão, por estar presente aqui no Bastidores CNN. Primeiro, gostaria de pontuar e lembrar que você chegou a conversar com Marcelinho Carioca na tarde de ontem. Como foi essa conversa? O que trazia a mensagem de Marcelinho Carioca? Boa tarde, Falcão. Boa tarde, obrigado, o prazer é todo meu. Então, a minha preocupação é justamente essa informação, porque ele foi no mesmo show no sábado, e as imagens que estão circulando, que ele estava no show ontem, é de sábado. Ontem eu mandei mensagem para ele às 4h30 da tarde em ponto. Ele me responderam, né, graças a Deus, né, e ele não me responde assim, ele me responde sempre, fala aí, tudo bem, manda um áudio, manda um vídeo, então ele é sempre muito ativo, e aí logo em seguida eu mandei um áudio para ele, e ele não me respondeu mais. Então o que me preocupa justamente nas informações é que dizem que foi logo após o show, e ele foi no show no sábado. Ontem eu estive no show, possivelmente no mesmo local que ele estaria, e se vocês repararem as imagens que tem, o Thiaguinho ele está com a roupa de sábado, ele não está com a roupa de ontem. Então a minha preocupação é, que eu não consigo afirmar se ele estava no show ontem, porque eu não o vi, possivelmente ele estaria na mesma área que eu, e não tem imagens nem postagens dele durante o show de ontem. Por isso que a minha preocupação é que 4h30 da tarde, talvez ele já estaria sob posse dos bandidos, né? Então a minha postagem, até retirei para não atrapalhar alguma coisa, é justamente de alertar que essas imagens não são do show de ontem, essas imagens são do show de sábado. E até esses horários que eu falei com ele me responderam e depois não deu sequência, eu não o vi no show, eu não vi imagens dele do show de ontem, e está se afirmando muito, né, que ele foi pego após o show de ontem. Então, repetindo, eu não o vi, não tem postagens dele sobre o show de ontem, o vídeo que aparece dele com o Thiaguinho não é de ontem, é de sábado. Então acho que a minha informação de que 4h30 da tarde possivelmente não foi ele que me respondeu e ele não deu sequência na conversa, a gente sempre começa uma conversa e termina essa conversa no mesmo tempo, assim, sabe? Não tem uma falha de meia hora, 1 hora, 2 horas. E 4h30 da tarde, o show começou às 5h30, então ele poderia ter me respondido, talvez ele não chegaria tão cedo lá. Então a minha preocupação em relação à investigação é justamente o horário que eu falei com ele e estão linkando que ele foi pego após o show de ontem. Então assim, não tem imagens, não tem relato, eu não o vi lá. Então a minha preocupação dentro disso é justamente isso, que 4h30 da tarde, quando eu mandei mensagem, ele apenas me respondeu graças a Deus, e depois eu mandei um áudio, ele não deu sequência na conversa, é justamente o time do horário que tudo aconteceu. Falcão, gostaria que você relatasse para a gente que mensagem, qual foi o teor da mensagem que você mandou, ele respondeu graças a Deus, e o que você falou na sequência para ele. Eu perguntei para ele se ele iria no show ontem, que eu estava indo, né, que eu tinha resolvido ir de última hora para a gente ficar juntos lá. E se onde ele ia parar o carro, se eu poderia parar o carro no mesmo lugar que ele, que eu resolvi de última hora. E dentro disso ele já não me respondeu mais. Então era justamente para a gente estar junto lá, que eu vi que ele foi no sábado, até olhando onde ele estava, eu vi que seria um evento bacana de ir. E eu queria ver se ele estava indo para estarmos juntos mais uma vez. E depois dessa mensagem que eu perguntei para ele se ele estaria, aonde ele estaria, se seria no mesmo local, ele não me respondeu mais. E justamente estão batendo muito que ele foi pego ontem depois do show. Então não tem nada que garanta que ele foi ao show ontem, não tem imagem, não tem postagem, não tem nada em relação a isso. Entendi. Ô, Falcão, importante a sua informação, até para a gente entender melhor o que está acontecendo. Acredito que os investigadores também devem já estar trabalhando com esse print de mensagem que você traz, Falcão, porque o alerta que você está dando, até para a nossa audiência entender, é que você falou com ele ontem, é isso? Você falou com ele ontem à tarde, ele chegou a lhe responder e logo na sequência, numa pergunta posterior, a conversa foi encerrada. E isso foi o que lhe causou estranheza, porque vocês davam sequência ao diálogo quando se comunicavam por esses aplicativos de mensagem, certo? Exatamente, e pelas pessoas estarem afirmando que ele foi pego após o show, então estão confirmando que ele foi no show ontem e que ele foi até o show. Então a minha preocupação é justamente o horário que eu falei e por não ter relatos dele no show de ontem, não ter imagens dele no show de ontem.
E a minha preocupação é justamente essa em relação à investigação, porque às vezes podem estar investigando uma coisa a partir das 11 da noite, mas que pode ter acontecido à tarde. E como você colocou também, ele é sempre muito contínuo nas conversas. É claro que ele me responderia, claro que eu vou estar, vamos estar junto lá, eu vou estar no setor tal, eu também vou estar no setor tal. Isso eu tenho certeza absoluta, eu afirmo com todas as palavras que ele teria feito isso. E a resposta dele, graças a Deus, não condiz com o linguajar que eu falo com ele, sabe? Então eu mandei uma mensagem todo empolgado, ele já ia mandar um áudio, fala aí, pô, claro que eu vou, vamos lá, vamos estar juntos. Então isso não aconteceu. Então estão pegando o show de ontem, a minha preocupação é justamente essa, repetindo, que ele foi pego após o show, mas ontem eu não vi. Ele geralmente faz stories falando que estava lá, ele não fez stories falando que estava lá. A foto que circula com ele, com o Thiaguinho, o vídeo que circula com ele, é de sábado. Então eu fiquei preocupado justamente com essa informação, que estão fazendo uma investigação a partir das 11 da noite, e isso pode ter acontecido durante a tarde. E isso, claro que eu sei que pode mudar muito o teor, né? Então eu, como amigo dele, como eu chamei ele num certo horário, quando eu vi a notícia, eu vi que eu falei que ele me respondeu de uma forma que ele não me responde. Logo no minuto seguinte eu mandei a mensagem e ele já não me respondeu mais. Então, como eu estou vendo muito essa afirmação que foi após o show, eu não vi ele no show ontem e não tem nada que prove que ele foi no show ontem. Falcão, você tem uma relação de amizade de bastante tempo com o Marcelinho. Nas últimas semanas ou meses, ele vinha se queixando de algo ou falado da possibilidade de estar sofrendo ameaças? Nada. Ele não deixa de fazer as coisas dele, ele não deixa de ir nos eventos juntos, sempre alegre, sempre despreocupado com segurança, assim, no caso de, pô, eu sou o Marcelinho, mas eu sou uma pessoa normal. Ele é muito assim, sou uma pessoa normal. Eu também tenho essa preocupação de não avisar onde estou indo, postar as coisas após eu fui, né? E ele, de repente, não tem esse relato, não tem nada em relação a estar preocupado com alguma coisa, nada, exatamente nada. Ele curtiu no sábado, possivelmente estava indo para lá ontem, não sei porque ele não me respondeu, mas, repetindo, a minha preocupação é justamente a investigação está caminhando a partir das 11 da noite, mas isso pode ter às 4h30 da tarde, quando eu mandei mensagem para ele, que foi uma resposta muito seca, muito fria, de já ter acontecido durante a tarde. Então, a minha preocupação em relação a isso é justamente estarem investigando um time e, às vezes, esse time é outro. E essas informações, Falcão, já foram repassadas à polícia, certo? Assim como o print que você deu na mensagem. Sim, não, eu coloquei ali justamente para chamar a atenção disso, que a minha preocupação é justamente essa, até tirei a mensagem, que às vezes o pessoal quer fazer hype, quer alguma coisa, e não, a minha preocupação é justamente de ver que às vezes as coisas estão andando de uma forma que não é. Então a minha preocupação é justamente que comecem a dar atenção que isso pode ter sido acontecido já durante a tarde. Pode relatar para a gente como é que foi esse diálogo? Foi muito rápido, a gente sabe, mas você disse que lhe causou estranheza, tanto pela forma como ele responde, como pelo vácuo na resposta, né? Você disse que esperava que ele, primeiro, respondesse de outra forma e, segundo, que desse sequência à conversa, o que não aconteceu. Principalmente após a notícia. Eu falei, Ídolo, tudo bem? Ele só colocou assim, graças a Deus. Aí eu mandei um áudio. Você vai estar lá hoje, você vai estar em que lugar, tal, pra gente estar junto. E a hora que acabou esse áudio, já no minuto, até que eu mandei mensagem, me respondeu no mesmo minuto, eu mandei o áudio no mesmo minuto e não teve sequência. E quando teve as notícias hoje, aí me causou estranheza da forma que ele me respondeu. Porque o amigo fica assim, né? Pô, será que ele tá bravo com alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? E aí eu fui entender que isso pode já ter acontecido durante a tarde. Foi assim, eu mandei, oi Ídolo, tudo bem? Graças a Deus eu mandei esse áudio e não teve conversa. Foi bem curto e não teve essa sequência de conversa. Falcão, como era a sua relação com o Marcelinho? Era uma relação de quantos anos de amizade? E você chegou a falar com os familiares dele depois do ocorrido hoje? Com ninguém, me pegou de surpresa agora há pouco, eu estou até em alguns compromissos aqui pessoais, e eu acabei não falando com ninguém, até porque nesse momento tá os filhos na delegacia, tá a família para lá, a gente tem uma relação de muitos anos, né? Claro, ele era atleta profissional, eu também, fizemos alguns eventos juntos esse ano, até um evento que foi Falcão e Marcelinho Carioca em Maringá, a gente vem estreitando cada vez mais esse pós-carreira, a gente consegue estar mais junto, mas realmente eu estou muito preocupado em relação a essa mensagem, em relação a justamente a toda a organização de saber o que aconteceu e o time do negócio. Repetindo mais uma vez,
Eu acredito que ele não esteve lá ontem. E as investigações estão em cima que ele foi pego após o evento. E ele foi no mesmo evento sábado e estão meio que estão confundindo sábado com domingo. E eu tenho medo disso atrapalhar. E, de repente, essa minha informação que eu falei com ele às 4h30 não teve êxito, pode ser que essa investigação venha para tarde e fique mais fácil de achar os culpados aí. Excelente. Falcão, a gente fica aqui, é claro, aguardando qualquer novidade, torcendo pelo melhor desfecho dessa história, que ele seja encontrado bem, que não seja nada demais. Qualquer novidade, estamos com espaço aberto aqui para você também, tá? Obrigada pelas suas informações.